O Senhor Deus disse, nessa madrugada, vocês, maranatas, foram aprovados por mim. Já falei e hoje eu repito. Mas agora eu quero aprovar os seus familiares. Todos, sem exceção. Familiares consanguíneos e familiares eclesiásticos. Quanto a familiar consanguíneo, corre o sangue carnal em suas veias. Quanto aos familiares eclesiásticos, corre o sangue de Jesus em nossas veias. Gente, é muito forte. E ele então me deu 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo nos revela que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho. Evangelho esse que deve ser pregado a tempo e a fora de tempo, meditado a tempo e a fora de tempo, estudado a tempo e a fora de tempo, tá? Aplicado a tempo e a fora de tempo, tá? E cada um de nós incentivando uns aos outros, ensinando uns aos outros, instruindo uns aos outros, exortando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, para que esse evangelho seja propagado nos 4 cantos da terra, nos 5 continentes, por todos os meios que Deus nos proporcionou. Televisão, rádio, telefonia celular, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Kawaii, sei lá, tem uma vasta, uma ampla condição da gente fazer mais por Deus, a fim de salvar os meus, os seus, os de Deus. Entendeu? Ele nos confiou esse evangelho. Deus me deixou bem claro, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos passar por testes, por provas. Sim, para sermos aprovados. Os estudantes precisam tirar boas notas nas provas para serem aprovados. Os candidatos a uma vaga de emprego precisam passar no teste da seleção. Sim, num teste de provação, de seleção, para serem aprovados. Os funcionários públicos precisam passarem no concurso público para serem aprovados. Os bacharéis em direito precisam passar no exame da OAB, na sabatina, para serem advogados, juízes, para serem aprovados. Os atletas que disputam uma vaga numa seleção, uma vaga olímpica, precisam atingir o índice olímpico para ter o direito de disputar os Jogos Olímpicos. E da mesma forma, os que são chamados por Deus para serem salvos precisam passar por uma prova, por um teste, a fim de ser aprovados também com seus familiares. Jesus foi provado e aprovado por Deus. Jesus Cristo foi submetido às várias provas e num corpo humano e foi aprovado por Deus. Pedro confirmou isso no seu discurso do dia de Pentecoste. Ele gritou para todo mundo: varões, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Vocês bem sabem disso. Pedro falou isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22. Deus já me fez falar isso para vocês e está repetindo. Deus fala e repete. Jesus foi aprovado por Deus quando se submeteu ao batismo nas águas, lá no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista. Mesmo sem ter pecados para se arrepender, ele se submeteu ao selo da aprovação do Pai, que o testificou no batismo das águas, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Está lá registrado, Mateus 3, verso 16. Jesus foi aprovado por Deus quando enfrentou e venceu o diabo no deserto, em 3 investidas do tentador. Jesus foi provado na carne e aprovado quando resistiu à tentação de transformar pedras em pães para alimentar o seu corpo, 40 dias sem comer. Jesus foi provado na alma e aprovado quando resistiu à tentação de ser aplaudido pelo povo como filho de Deus. Após Satanás tentar fazer ele se lançar do pináculo do templo, sendo aparado pelos anjos. Jesus foi provado no espírito e aprovado quando resistiu à tentação de se prostrar diante do tentador, em troca de fama, poder, glória. Ei, Jesus foi aprovado por Deus diante dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, quando bradou do céu alguém dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouça. Está lá, Mateus 17, verso 5. Jesus foi aprovado publicamente pelo Pai, que trovejou do céu diante da multidão e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tem um registro disso lá em João 12, verso 28. Jesus foi aprovado por Deus quando se esvaziou de si mesmo e se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Sendo aprovado pelo Pai quando recebeu um nome acima de todos os nomes. Paulo registrou isso lá em Filipenses 2, verso 5. Jesus foi provado e aprovado por Deus quando em tudo foi tentado e nunca pecou, e nem engano algum se achou na sua boca. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, declarou isso. Ei! Nós também somos provados e aprovados por Deus nessa reta final, nesse processo de crucificação, nesse processo de redenção. Da mesma forma que Jesus foi provado e aprovado por Deus como homem, todos os servos do Senhor, todos os maranata, todos que amam a sua vinda, todos que aceleram a sua vinda, todos que têm buscado de Deus intimidade, sonho, visão, revelação, experiência de visão, podem ser provados e aprovados por Deus. Seja imitador de Jesus Cristo. Seja imitador de Paulo. O apóstolo Paulo afirmou que aquele que deste modo serve a Cristo, sim, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado não só pelo Deus Todo-Poderoso, aprovado pelos homens. Os homens o aprovam, dizendo: ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo profeta de Deus, uma santa profetisa de Deus, um santo filho de Deus, uma santa filha de Deus, um santo sacerdote de Deus, uma santa sacerdotisa de Deus, um santo atalaia de Deus, uma santa atalaia de Deus, um santo homem que ensina a palavra de Deus, uma santa mulher que ensina a palavra de Deus, um santo homem que compartilha a palavra de Deus, uma santa mulher que compartilha a mulher de Deus, como mulher de Deus, um santo homem que ajuda o doméstico da fé, um santo homem de Deus, uma santa mulher que ajuda o doméstico da fé, uma santa mulher de Deus. Gente, tudo isso está sendo falado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 18. Paulo ainda apresentou, o povo de Deus em Roma. Inclusive falou de um obreiro aprovado, chamado Apeles. Apeles, esse é o nome dele. Paulo disse, saudai Apeles, aprovado por Deus. Está lá em Romanos 16, verso 10. Ei, mesmo com toda a bagagem e experiência que tinha, o apóstolo Paulo ainda temia ser reprovado quando escreveu em 1 Coríntios 9, verso 27, a seguinte frase. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, peraí. Antes subjugo o meu corpo,
e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Meu Deus do céu. Subjugar o corpo, gente. E se reduzir à servidão, servir a Deus, para não ser reprovado. Paulo também escreveu para o povo lá da cidade de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, verso 19, ele disse assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, a igreja estaria dividida. Mas Deus mostraria quem estava aprovado, quem era bênção, e quem estava reprovado, quem era maldição. Gente, Paulo, em 2 Coríntios 10, verso 18, disse que a palavra de Deus afirma que não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A maioria dos crentes a si mesmo se louva. Olha o problema. Olha o problema. Deus quer nos louvar. Se a gente crescer na graça e no conhecimento, temer e tremer, conhecer e obedecer, se a gente for humilde, sábio, Deus vai nos louvar. Eu te adorarei, meus filhos, ao ponto de Deus os arrebatar. Vou trazer para cá meu povo fiel com louvor. Eita! Ei, Paulo, o apóstolo dos gentios, sabia que essa era a dispensação da graça para os gentios. Foi aberta uma porta da graça para os gentios. E ele dá um conselho para que antes que essa porta da graça para os gentios se feche, ele dá um conselho para os gentios: sejam obreiros na seara do mestre. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o que a gente procura fazer aqui todos os dias. E Paulo falou isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E Tiago, o irmão de Jesus, também escreveu, lá em Tiago 1, verso 12. Feliz, bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu Deus! Meu Deus! Então a Escritura Sagrada nos dá vários exemplos de pessoas que foram provadas e aprovadas por Deus. Deus aprovou a oferta de Abel, né? Está lá em Hebreus 11, verso 4. Deus aprovou o testemunho de Enoque, está lá em Hebreus 11, verso 5. Deus aprovou a retidão de Noé, está lá em Gênesis 7, verso 1. Deus aprovou a fé de Abraão e achou o seu coração fiel perante ele, está lá em Gênesis 15, verso 6. Inclusive o profeta Neemias, né? No capítulo 9, verso 7, também declara isso. Deus aprovou Moisés e o achou fiel em toda a sua casa. Isso está no livro de Números, capítulo 12, verso 6. Deus aprovou Davi e o ungiu com o seu santo óleo. Isso está no Salmo 89, verso 20. Deus aprovou a integridade e a retidão de Jó, né? Está no livro de Jó, capítulo... deixa eu ver se eu me lembro. 42, verso 7. Deus aprovou Daniel ao lhe declarar como um homem muito amado no céu. Está lá em Daniel 10, verso 19. Deus aprovou Jesus Cristo. Entendendo? Meu Deus. Inclusive no livro de João, capítulo 1, verso 47, o próprio Jesus Cristo, aprovado por Deus, também aprovou o caráter de não é o nome dele, que está na figueira? Natanael. Está lá. Entendeu? Então agora Deus está nos provando e quer nos ver aprovado
habilitado para conduzir para o céu toda a nossa família consanguínea e Maranata. Por quê? Porque a gente está crescendo na graça e no conhecimento, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da graça de Deus, no tempo da graça, na dispensação da graça, amando uns aos outros, pregando um para os outros, compartilhando as coisas de Deus uns para os outros, buscando a face do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está se doando mais, se devotando mais, se dedicando mais, adorando mais, louvando mais, meditando mais, assistindo mais vídeo, ouvindo mais áudio, lendo mais escrito, compartilhando muito mais, usando todas as redes sociais, entendendo? Para sermos aprovados com nossa família consanguínea e nossa família Maranata, no arrebatamento da igreja, que deve ser agora, no Ano Novo de Israel, entre 10 a 12 de outubro, festa de trombeta, aniversário do mundo, aniversário de Jesus, aniversário do casamento de Jesus. Vou repetir, aniversário do mundo, aniversário do nascimento de Jesus, aniversário do casamento de Jesus. 3 festas, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, num só dia. Um memorial eterno. Um memorial eterno. Precisamos estar aprovado com nossos familiares consanguíneos e eclesiásticos nesse dia. A gente pode fazer mais, pode melhorar. O melhor de Deus está por vir. Que é essas 3 festas num só dia. E o melhor de nós ainda pode ser oferecido. Bota a tua boca no pó. Talvez assim as esperanças de você se doar mais, de você se devotar mais, de você servir mais, para estar nas 3 festas. Ricardo Luiz.